Bom, gente, quando o assunto é educação, é sempre bom a gente ressaltar os bons exemplos, né? Resultados positivos. Sobral, alguém conhece Sobral? Já ouviu falar de Sobral? Sobral é um município que fica no interior do Ceará. É um município pequeno, né? Mas nem todo mundo conhece. Mas Sobral se tornou uma referência não só nacional, uma referência mundial em educação básica. Vocês sabiam disso? Pois é, não é propaganda, não é dado do IDEB, é reconhecimento da Unesco. É caso estudado na Universidade de Harvard. Olha só. E o que será que Sobral fez que outros municípios brasileiros ainda não fizeram? Bom, quem tem essa resposta é a nossa segunda palestrante do dia, Cristina Barbosa, do Instituto Alfa e Beto. Eu chamo a Cristina aqui, eu quero que vocês recebam-na com muitos aplausos. Obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigada por estarem aqui, obrigada pela atenção. Bem, agora a gente vai conversar um pouco sobre educação. Então, pode só trocar? Acho que não é essa a apresentação. Ótimo, agora sim, obrigada, viu? Então, vamos lá. Meu nome é Cristina Barbosa, eu trabalho com educação há mais de 18 anos e hoje sou consultora pedagógica do Instituto Alfa e Beto e vim conversar com vocês um pouco sobre educação. Bem, antes de falarmos sobre educação, eu queria testar como que vocês estão em relação à tomada de decisões. Eu sei que, de acordo com os cargos de vocês, são pessoas que tomam decisões difíceis todos os dias, decisões essas que impactam as vidas de muitas pessoas, de muitos municípios. Então, agora eu queria que vocês pensassem junto comigo. Imagine que você tem um filho e esse filho precisa passar por uma cirurgia pediátrica. Ele tem um problema no coração e o seu plano de saúde atende a 3 hospitais. E aqui eu trouxe para vocês os dados de taxas de sucesso nessas cirurgias cardíacas pediátricas. O primeiro hospital, o Hospital A, tem 66%, o segundo, B, tem 61,07%, e o terceiro, C, tem 98,26%. E aí eu quero perguntar agora para vocês, quem aqui escolheria o Hospital A? Levanta a mão, por favor. Quem aqui escolheria o Hospital B? E quem aqui escolheria o Hospital C? Certo. Mesmo se eu disser para vocês que no Hospital A, os médicos são muito criativos e são super simpáticos? Ainda assim, mantém o C? Tá. E mesmo se eu disser para vocês que no Hospital B, as enfermeiras são muito mais educadas porque elas gostam de usar aquele método de aplicação de injeção e de remédios? Ainda assim, mantém o C? Todos? Certo. Provavelmente vocês disseram que mantém a opção do Hospital C, porque aqui a gente está falando de porcentagem, né, de números, taxa de sucesso. Quando a gente fala de ter o nosso filho na mão de um médico, a gente precisa garantir que dê certo. E nada melhor do que números para nos mostrarem isso, não é? E aí, na verdade, esses números não existem enquanto saúde, enquanto hospitais, são fictícios. Aqui a gente está falando de educação. O primeiro índice, baseado no Índice de Criança Alfabetizada, são dados de 2025 do MEC, o índice do Brasil é de 66%. Quando a gente fala de São Paulo, a gente fala de 61,07%. E ali, 98,26% é a média dos nossos 15 melhores municípios em termos de alfabetização. Então, são dados, são números. E aí a minha reflexão aqui, ao longo dos próximos 15 minutos, é para a gente pensar por que é tão fácil pensar em números, em evidências, quando a gente fala de saúde, mas a gente não faz o mesmo com a educação. Bem, e aí quero apresentar para vocês um pouco do Instituto Alfa e Beto. Nós estamos há mais de 20 anos mudando a realidade de muitos municípios pelo Brasil. Hoje nós estamos em mais de 1.000 municípios, atendemos a mais de 4,5 milhões de crianças que são impactadas. E o nosso trabalho está aqui e eu quero mostrar para vocês um pouco sobre isso.
E aí é muito comum que, nessas conversas sobre educação, se diga que orçamento faz diferença, que o dinheiro faz muita diferença. E sabemos que sim. Mas é muito importante a gente entender exatamente como que funciona isso. Aqui eu trouxe para vocês os dados que vão cruzar a porcentagem de alunos alfabetizados com o custo por aluno. Esse custo é do MEC. Então, quando a gente fala do Brasil, ali, né, com 66% de alunos alfabetizados, como eu mostrei para vocês, a gente tem uma média de R$ 13.000 de custo por aluno. Quando a gente fala de Sobral, por exemplo, que foi o que a apresentadora começou falando sobre isso, a gente tem uma média de R$ 9.000 por aluno, quase 10 mil ali. E Sobral tem uma média de 97% de crianças alfabetizadas. Quando a gente fala da média dos nossos municípios, essa média é de R$ 11.000, 11.787. Então, o que é interessante a gente pensar? Não necessariamente tem a ver com o custo, tem a ver com o método, tem a ver com de que forma a gente pode fazer para dar certo. E essa resposta a gente já tem. Esse método a gente já tem. E quem está dizendo isso são os números para vocês. Aqui eu trouxe para vocês também uma média que mostra também, né, do índice de criança alfabetizada de 2023 a 2025. Quando a gente fala do Brasil, em 2024, a gente tinha uma média de 59,2% de alunos alfabetizados. Em 2025, subiu para 66%. Quando a gente fala dos nossos municípios, a gente teve um crescimento de 76,9% para mais de 80%. E aí, o que é interessante a gente pensar aqui também? E aí eu compartilho esse dado com vocês, né? Que de um ano para o outro, de 2024 para 2025, nós dobramos a quantidade de municípios atendidos. E por que isso é importante? Porque muitas das vezes, quando se aumenta a quantidade de atendimento, às vezes a qualidade cai. E a gente trouxe aqui números para mostrar para vocês que isso não é uma realidade quando se tem um método que funciona, que dá certo. Mesmo dobrando a quantidade de municípios atendidos, ainda assim, nós conseguimos aumentar a quantidade de crianças alfabetizadas. Bem, e aí, o que é interessante aqui é falar de Sobral, né? Sobral é bastante conhecido e Sobral, hoje, é uma grande referência. Esse aqui é um material que, inclusive, está lá fora. Convido vocês a receber esse material lá fora, que conta sobre como chegamos a esse número incrível de 98% de crianças alfabetizadas em Sobral. Lá no stand, a gente distribui esse material para vocês. Mas a grande questão é que, qual é o sucesso, né? Como que a gente chegou a isso? Então, vou falar rapidamente sobre alguns desses pontos, tá? O primeiro deles é foco no aluno. A gente precisa pensar, vocês, enquanto gestores, a pergunta que precisa sempre nortear o trabalho de vocês é: o que é que eu posso fazer, o que é que está ao meu alcance para facilitar o aprendizado desse aluno? O que é que eu posso fazer para que esse aluno consiga se alfabetizar melhor, mais rápido? Essas decisões políticas, elas precisam ser baseadas em evidências, não em achismos, não em metodologias que são frágeis, mas em números, em evidências. Da mesma forma que a gente faz para todas as outras áreas, todos os outros âmbitos, como saúde e economia. Bem, o ensino ele precisa ser estruturado. Essa é a base, esse é o nosso pilar central. Nenhum piloto começa a navegar, a fazer o seu voo sem o seu plano de voo. O plano de voo é que vai dar o norte, de onde eu vou para onde eu estou indo. Eu preciso saber qual é o caminho que eu vou trilhar, para que eu possa saber se eu estou no caminho certo. E isso é o ensino estruturado, é a base. Eu preciso ter essa base para que eu possa, finalmente, fazer com que a educação funcione, desde a educação infantil até o ensino médio. A gente tem um foco obsessivo na alfabetização. Alfabetização na idade certa. Alfabetização na idade certa é no primeiro ano, quando a criança tem 6 anos. Estamos falando de ciência do desenvolvimento humano. É assim que funciona. Essa é a melhor idade para que essa criança possa se desenvolver no princípio da alfabetização. Quando a gente tem crianças do 3º a 5º ano que ainda não são alfabetizadas, estamos falando de remédio.
É possível? Claro que é. Temos muitos municípios que hoje fazemos esse trabalho, mas estamos falando de remédio. Então, o nosso foco é 100% na alfabetização. É ela que vai dar a base para todo o resto da escolaridade da criança. Não existe geografia, ciências, história, química, caso essa criança não esteja alfabetizada, caso ela não consiga ler o que está escrito nos materiais didáticos. Bem, e aí, todos os outros itens aqui embaixo, eles são desdobramentos desses 4 aqui. Então, para isso, precisa haver uma articulação. Não existe uma resposta só. Não existe apenas uma solução. O que existe são todas essas soluções integradas e articuladas. E é isso que a gente pode oferecer. Então, eu preciso de recursos didáticos adequados. É claro, eu preciso de materiais que sejam condizentes com a necessidade daquela escola, com a necessidade daquela turma. Eu preciso que a cultura profissional, o clima institucional, seja coerente com tudo isso que eu estou entregando aqui para vocês. A gente precisa fazer com que haja uma integração entre gestão e pedagogia. Não adianta chegar até o professor com um discurso e, quando chega na Secretaria de Educação, é outro discurso. De jeito nenhum. Precisa ser integrado, precisamos conversar e falar a mesma língua. A gente fala também de uma implementação gradual e consistente. Precisa ser passo a passo, precisa ser tijolo por tijolo, para que, sim, isso seja consistente, para que o resultado possa aparecer. A gente precisa motivar, capacitar as pessoas, porque não se faz educação sem pessoas. Sabemos disso. Pode ser o melhor material didático do mundo. Se ele não tiver professores engajados, que queiram fazer dar certo, coordenações escolares, direções escolares que acreditem no projeto e mostrem resultado, de nada adianta. As pessoas são a base da educação. A gente precisa avaliar e monitorar, porque não se faz nada da noite para o dia. Esse monitoramento precisa ser constante. Lembra do que eu falei do plano de voo? A gente precisa o tempo inteiro saber se o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, está na direção certa. E se não estiver, opa, recalculando rota. A gente recalcula a rota e a gente consegue atingir o nosso objetivo. Então, o monitoramento precisa ser constante. E é isso que a gente faz, não só junto com as escolas, mas com as direções pedagógicas, junto com as secretarias de educação. É um trabalho em conjunto, é um trabalho em grupo. Então, eu gosto de dizer que Sobral não é milagre, né? Sobral é método, é consistência. É um dia após o outro, é fazer o que precisa ser feito. Bem, e aqui eu trouxe mais alguns dados, porque é muito comum perguntarem, né? Nossa, incrível, Sobral, mas vocês só têm Sobral? Esse é o único case de vocês? E a resposta é, claro que não. Como eu disse, nós estamos em mais de 1.000 municípios no Brasil. E aqui eu trouxe alguns dados para vocês que mostram esse indicador de criança alfabetizada, são dados do MEC de 2025, que mostram, em amarelo, vocês estão vendo qual é a porcentagem do Brasil em relação a alguns estados. A gente tem ali no início Alagoas, depois Ceará, aqui no meio a gente tem Mato Grosso, no final aqui a gente tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E eu quis trazer para vocês dados de estados diferentes, inclusive com questões sociais, demográficas, econômicas diferentes, para que vocês possam ver que, inclusive nos municípios que têm menos ou aqueles que têm mais, não faz diferença. Porque, de novo, estamos falando de método consistente. Estamos falando de uma metodologia que tem foco e que tem uma estrutura, e que é através dessa estrutura que a gente consegue os resultados que a gente tem. Bem, como eu falei, não temos só Sobral, né? Sei que, pelo tempo, não conseguimos falar de todos aqui, por isso eu convido vocês a irem lá fora conversar comigo e com o Renato, que também está aqui, para que a gente possa conversar um pouco mais e entender melhor a realidade dos municípios de vocês e como a gente pode ajudar. Mas eu trouxe aqui alguns dados que são muito interessantes, né? Teresina entrou como a melhor capital do Brasil em índice de alfabetização agora em 2025. Teresina é bem grande. A gente fala de Bom Jesus, lá do Piauí. Bom Jesus está com a gente há 10 anos e a gente já tem 94% dos alunos fluentes. A gente tem Trizidela do Vale, no Maranhão.
A nossa colega Marisa falou um pouco sobre Maranhão, né, antes da minha palestra, e Trizidela do Vale, no Maranhão, era um dos 5 piores índices, né, de educação no Maranhão. E, em 2 anos, nós conseguimos subir de 3% para 50% na fluência de leitura. E eu quis trazer esses dados porque mostra que a gente consegue resultados em muito pouco tempo. Em 1 ano, a gente subiu 24%. Em 2 anos, a gente chegou a 50%. A gente tem vários outros exemplos. Lagoa Santa, em Minas, a gente está lá há 1 ano só. E olha só, em menos de 1 ano, 68% dos alunos do 4º ano são considerados fluentes. Então, a gente também atua com muita precisão quando a gente chega em escolas que têm alunos que já passaram do 1º ano e que ainda assim ainda não estão alfabetizados. Esses dados não estão aqui, mas eu posso compartilhar com vocês que cerca de 40% a 45% das crianças atualmente no Brasil, do 3º ao 5º ano escolar, não estão alfabetizadas. É quase metade. Isso é muita coisa. E a gente também tem um processo justamente para essas crianças, que precisam fora do seu ano ideal, que seria o 1º ano, mas que nós também conseguimos trazer resultados muito expressivos, como, por exemplo, trouxemos em Lagoa Santa. Então, a reflexão que eu trago aqui para vocês, fazendo o paralelo, né, que fiz no primeiro slide, é: por que para a saúde conseguimos pensar em números e a resposta vem tão facilmente? Por que a gente não pode pensar da mesma forma quando a gente fala de educação? E é justamente por isso que eu quero terminar esse momento pedindo a vocês para pensar sobre isso. A gente fala de método, a gente fala de evidência, a gente fala de resultado. A gente consegue levar esses resultados facilmente para vocês, com muito trabalho, com muito esforço, mas os números não mentem. E a gente está aqui para convidar a levar para os municípios de vocês esses mesmos resultados dos quais a gente se orgulha tanto ao longo do Brasil. Então, o Instituto Alfibeto convida vocês a fazer ciência na educação. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigada. Obrigada, Cristina.